Amados e queridos irmãos, graça e paz. Hoje, segunda-feira, 16 de janeiro, por volta das 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. O meu vídeo último, eu falei sobre a questão de que se Judas era o diabo e Pedro era Satanás, mostrando que esse diabo que Jesus se referiu chamando Judas disso, ele não estava afirmando que era um ser espiritual, nem tanto também quando chama Pedro de Satanás. E hoje eu quero falar, porque até eu mencionei isto no último vídeo, o tema: Jesus nunca disse que as pessoas vão se queimar no fogo do inferno. A religião diz isso. Ela prega isso, ensina isso, afirma isso. E a religião, ela tem textos isolados para tentar justificar ou fazer disso uma doutrina, um ensino. Eu quero tomar por base no livro histórico de São Mateus, capítulo 5, versículo 22. Diz assim, no versículo 21 primeiro: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. No 22, olha o que o Cristo Nazareno diz: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser ao seu irmão raca, raca significa idiota, é uma pessoa insignificante, uma pessoa sem importância. Então Jesus diz: se alguém chamar o seu irmão de raca, de idiota, de insignificante, de sem importância, estará sujeito ao sinédrio. O sinédrio era um supremo conselho. Talvez, como hoje temos no Brasil, o Supremo Tribunal, que é conhecido como o STF. O Supremo Tribunal Federal. Esse Supremo é um conselho entre os hebreus. É uma assembleia que era formada por cerca de 70 membros. E tinha como o chefe principal o sumo sacerdote. Que esse sumo sacerdote, ele formava com os demais grupos de sacerdotes, de fariseus e anciões. E assim, então, estava instituído o colegiado, se assim podemos dizer, para que as pessoas fossem julgadas. Então o Nazareno diz assim, ó, se alguém chamar o seu irmão de raca, ele será levado ao sinédrio. O sinédrio iria agir, ia tomar uma posição quanto a esta pessoa que assim o fizesse. Prosseguindo, ele diz: mas quem disser tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Aí os religiosos, o sistema religioso, eles pegam este versículo 22, quando Cristo Nazareno diz
que estará sujeito ao fogo do inferno, e pegam também lá em Apocalipse, quando se refere a este inferno como um lugar de fogo e tormento eterno, para justificar que esse lugar existe e que muitos irão queimar nesse tal fogo do inferno. E a palavra inferno, no original, tem um outro significado, que nós sabemos que é sepultura. E então, eles, para justificar a existência desse inferno, começam a então pegar textos isolados, como este versículo 22 de Mateus 5, e outros que João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia para o português, ele era um padre católico romano, ele traduz para inferno do original, e não para sepultura. Mas, pois bem, eu quero dizer que essas coisas ditas e ensinadas pela religião evangélica, sem nenhuma fundamentação verdadeira, assim podemos dizer que é uma grande mentira, que é um grande engano da religião. O dito inferno por eles não tem nada a ver com o que eles ensinam. Como já temos ensinado, eu disse agora na introdução que o significado da palavra inferno é sepultura, tanto no hebraico quanto no grego. É o lugar para onde todos nós iremos. Ninguém escapará do inferno. A religião diz que quem aceita Jesus como Salvador, que se torna membro de uma denominação evangélica, que se batiza, que toma ceia, que participa dos cerimoniais, esse vai para o céu. E todos os demais irão para o inferno. Eu quero vos dizer que todos nós vamos para o inferno. O lugar para onde todos nós iremos. Eu quero ler para os religiosos evangélicos Jó capítulo 7, versículo 9. É um versículo muito conhecido. Eu estou sempre falando, eu estou sempre citando esse versículo 9 do capítulo 7, que diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura, que é inferno, jamais voltará a subir. Está escrito aqui, no livro de Jó. Mas eles têm o prazer de afirmar isso, para que as pessoas não deixem de frequentar os templos. E assim fazendo, essas pessoas se tornam o quê? Prisioneiros deste lugar, ou desses lugares. E eles, os religiosos, têm em suas mentes que se estiverem fora desses lugares, quando elas morrerem, elas vão queimar no fogo do inferno. É isso que eles dizem. É assim que eles acreditam. Os crentes, eles têm medo do inferno. Eles têm medo de morrerem e irem para o inferno. É por isso que eles se prendem a esses lugares. Não deixam de ir a esses lugares. Frequentam esses lugares acreditando que fazendo isso estão livres desse tal fogo do inferno. Quando na verdade todos nós iremos para o inferno. Volto a dizer, torno a repetir. Então, quem falou isso aqui em Mateus capítulo 5, versículo 22? Quem falou foi um judeu. Jesus era judeu, nascido de mulher. Ele veio para cumprir a lei e buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quem disse isso aqui em Mateus capítulo 5, versículo 22, foi um judeu.
Como já disse, ele era judeu. Isso aqui que ele fala era uma parábola. O corpo volta à sepultura e o espírito volta para Deus, segundo Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Por isso que eu disse, todos nós iremos para o inferno, que quer dizer, tanto no hebraico quanto no grego, sepultura. Então isso que o judeu dizia aqui era uma figura de linguagem. Até porque corpo não entra no céu, nem carne nem sangue herda o céu. O reino não é físico, é espiritual. Então todos os escritos em Mateus, em Lucas, em Marcos, em Tiago, em Apocalipse foram ditos por judeus. Foram os judeus que disseram essas coisas. E não o Pai dos Espíritos. Por que os judeus utilizavam o lago de fogo? Eles utilizavam essa expressão lago de fogo, assim como também os religiosos evangélicos eles usam. Para que eles usam essa expressão lago do fogo? Para amedrontar as pessoas, para implantar um terror, um medo às pessoas. E as pessoas têm medo, por isso que se tornam presas desses lugares. Acreditam em tudo que esses que se auto-intitulam pastores, líderes religiosos, elas acreditam em tudo quanto eles dizem, sem contestarem, sem pesquisarem, sem buscar o entendimento. Mas os que têm o entendimento não têm medo dessas coisas. Nós, da graça de Deus, não temos medo dessas coisas. Porque nós sabemos, nós afirmamos, o inferno como um lago de fogo e tormento eterno não existe. Assim como o diabo, como um ser espiritual, também não existe. Portanto, nós não temos medo de nada dessas coisas. Sabe por quê? Porque nós não somos servos. Os que estão lá na sinagoga são servos. Nós não somos ovelhas. Os que estão lá nas sinagogas são ovelhas. Nós somos filhos de Deus. Guiado e dirigido pelo Espírito Santo. A Ele a honra, o poder, a glória, o louvor, a adoração, o domínio. Tudo é dele, por ele. Ele é o Senhor de todos. Ele é único. Não há semelhante a ele nos céus, nem na terra, nem debaixo dos céus, nem em cima da terra, nem nas profundezas dos mares. Então esse lugar usado como lago de fogo pelos judeus era o lado externo de Jerusalém. Um lugar chamado Geena, onde o fogo nunca se apagava. Esse lugar era chamado de inferno, de lago de fogo pelos judeus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, Paulo recebe a revelação do Cristo ressuscitado, da graça de Deus. Para quem? Para os gentios. Para nós que não éramos judeus, que não tínhamos que cumprir a lei, que não estávamos debaixo de maldição, que não estávamos debaixo de lei. Então, o Cristo ressuscitado revela a Paulo o evangelho da graça de Deus, o único evangelho. Mas hoje, os religiosos pregam e ensinam o evangelho da circuncisão. O evangelho que foi para os judeus, para o povo de Israel. Mas eles não querem circuncidar-se. Eles tinham que circuncidar, uma vez que pregam o evangelho da circuncisão. Então esse fogo é o da destruição. O fogo que destruiu, que queimou, que arrasou toda a Jerusalém no ano 70, quando ela foi destruída. Quando o juízo de Deus veio sobre o seu povo, quando o juízo de Deus veio sobre Israel.
fogo do juízo. Então esses termos usados pelos judeus israelitas não passavam de parábolas, de figuras de linguagem para amedrontar os seus ouvintes. E é o mesmo que hoje eles usam. A religião faz isso a fim de colocar pânico nas pessoas. Eles amam ler o Apocalipse e aplicar tudo que ali está escrito, que já aconteceu, que já ocorreu nos dias de hoje, e as pessoas então se apavoram, têm cada vez mais medo e se apegam à religião, se tornando cada vez mais religioso. Deus, o Eterno, nunca ordenou que se fizesse isso. O Pai dos Espíritos não. Foram os judeus, foram os israelitas. O fogo do inferno dito pelos judeus era Geena. Os judeus, entendiam isso. Quando eles ouviam falar acerca disso. Os que liam ou escutavam acerca dessas coisas, entendiam dessa forma. Mas hoje, os religiosos entendem de forma diferente. Entende que esse lugar é o inferno, que esse lago de fogo é o inferno, que esse lugar existe. E eles colocam isso na conta de Jesus. Foi Jesus quem disse isso. Eles não sabem separar o Nazareno, que era judeu, que era humano, que veio para cumprir a lei e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, com Cristo ressuscitado. Sabe por quê? Que eles não conseguem enxergar, não ter o entendimento, não ter a visão, porque o véu está sobre o rosto de cada um deles. Porque o véu de Moisés ainda está sobre eles. O véu sobre o rosto os leva a passar por aflições carnais. E é por isso que eles vivem em aflições constantemente. Porque não buscam as coisas espirituais, as coisas do Espírito. Não têm o entendimento. Paulo, que recebeu a revelação do Evangelho da Graça de Deus, ele disse: nós não somos mais carnais. Somos espirituais. Nos seus dias, escrevendo aos Gálatas, ele disse assim: nós temos a mente de Cristo. Ele ensina que devemos andar por fé, viver por fé, ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo, segundo a sua epístola aos Romanos, capítulo 7, versículo 14. Os filhos são guiados. E eles lá dentro desses lugares se orgulham por serem servos. E nas suas orações, eles até se dirigem, dizendo, se colocando numa posição de humilhação: sou seu servo, atende a oração do seu servo, ouve o seu servo. Filho não é servo, servo não tem direito algum, os filhos têm. São herdeiros de todas as sortes de bênção. Os filhos são. Eles são filhos também. Eu estou aqui dizendo, mas porque eles não percebem, ou seja, não vivem como filhos de Deus. Nós sabemos que eles são, mas não. Eles preferem serem servos e ovelhas. E aí os tosqueadores estão aí, tosqueando cada um deles, tirando deles a gordura, a lã, o leite, se enriquecendo, como eu sempre disse, e vou sempre dizer cada vez mais, vivendo às custas desses religiosos cegos sendo guiados por cegos, dando seus dízimos, contribuindo em cada reunião que vai, que participa, deixando de pagar muitas das vezes os seus compromissos, de abençoar
o necessitado, de socorrer o próximo, de ajudar aquele que precisa, e fica cada vez mais enchendo as contas desses líderes religiosos, que estão se enriquecendo cada vez mais. E nós estamos aqui, da graça de Deus, para combater isso. Eles só vivem em mordomias, e vocês sustentam tudo isso em nome de uma tal obra de Deus. Enquanto tiver pessoas assim, essas pessoas vão cada vez mais se enriquecendo. Então, queridos, fica aí esta palavra. Jesus nunca disse que as pessoas vão se queimar no fogo do inferno. Não foi Jesus quem disse isso, foi o judeu quem disse isso. Jesus não. Ele jamais disse isso. Mas os líderes religiosos, junto com os religiosos, dentro dessas sinagogas que eles chamam de igreja, que são templos onde o Pai, o Altíssimo não habita, Atos 7:48, eles estão aí ensinando essas coisas. Aceita Jesus, senão tu vai para o inferno. Arrependa-te, senão vai para o inferno. Cuidado, irmão, vigia, irmão. Jesus está voltando. Cuidado para você não ficar. São essas as mensagens que eles têm para os seus ouvintes. São essas mensagens negativas, essas mentiras, esses enganos. E aí, enquanto isso, as pessoas deixam de viver a liberdade, de estarem livres, reinando em vida, triunfando em graça, crescendo na graça e no conhecimento, avançando, entendendo qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Como vai se entender essas coisas vivendo dentro desses alçapões, vivendo, sendo comandado por homens, ao contrário de ser comandado e dirigido pelo Espírito Santo? Beijo no seu coração, um forte abraço. Nós, da graça de Deus, amamos vocês. Me ajude, compartilhe esses vídeos, espalhe mesmo nas suas redes sociais, no Instagram, no Telegram, no Zap, no site, enfim, eu não conheço muito bem disso. Espalhe mesmo, divulgue, para que os nossos irmãos sejam alcançados por esta palavra. Há muitos filhos da livres que precisam se libertarem.